Fala, meus queridos, professor Carlos Eduardo, para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos. Bom dia para você que está assistindo a aula gravada, boa tarde. E para você, meu querido e minha querida, que está assistindo aqui ao vivo e a cores, boa noite. Nós estamos no nosso 8º encontro e hoje chegamos a um conteúdo muito importante para vocês, que é o conteúdo relativo à crase, né? Que é uma pedrinha no sapato na vida de tanta gente. Vixe, professor, eu estudei o tempo todo na escola e nunca aprendi. Até decorei as regras, é por isso que você não aprendeu, né? Que você decorou. E crase, gente, não existe decoreba. Algumas pequenas coisas, pequenas dicas você realmente vai ter que decorar. Mas crase é lógica, certo? Crase é lógica. Nós precisamos de lógica para aprender crase. Show de bola? Gente, é o seguinte. Como é que eu quero fazer o encontro de hoje? Eu fiz um material, um PDF, né? Com a parte essencial de crase. E quando a gente pegar essa parte essencial de crase, eu já queria fazer uma bateria de questões com você. O objetivo, então, é pegar o básico, teoricamente, e começar a ampliar isso em meio de questões. Porque se a gente ficar só na teoria, não dá certo. Show de bola? Vamos lá, vou projetar um material aqui para você, para a gente iniciar. Compartilhar, pronto. Pega aí, tá em tela cheia. Pronto. Meus queridos, está aparecendo aí para vocês, está o material? Pronto, show de bola. Então vamos começar. E o material, gente, ele começa fazendo uma pergunta muito importante. O que é crase? Todo professor de português vai explicar para você que crase é uma fusão. Fusão, professor, eu poderia ser mais claro e dizer que crase é uma união. Beleza? Crase é uma união. E convenhamos, não há possibilidade de eu unir apenas um elemento. Para haver união, eu preciso ter dois elementos, no mínimo, né? No mínimo, dois elementos. Então, para ter crase, eu preciso de dois polos, professor, porque se é união, eu tenho como unir duas coisas. Pois é. E quais são, professor, essas duas coisas que eu vou unir na crase? Bom, é a preposição a, certo? É a preposição a. Mas o artigo ou pronome demonstrativo. Eu só não entendi muito bem, não. Vamos para o quadro branco, eu ajudo você bem melhor lá. Vem cá. No quadro branco, eu consigo explicar melhor a você bem direitinho, na santa paz de Deus, para você não se estressar. Olha aqui. Vem cá, professor, como é isso? O senhor falou para mim que crase é uma união, crase é uma união. Se eu quisesse ser bem mais claro para vocês, eu diria que crase é um casamento. Casamento. Por quê, professor? Porque quando a gente está no casamento, o juiz, né, o juiz de paz, o pastor, o padre, não diz assim, olha, vocês agora vão se unir, vão se tornar uma só carne. É como dois, né, se tornassem só um. Pois é, na crase é desse jeito. E o que é isso, professor? Quem são esses dois? Bom, vocês já sabem, né, que é a preposição, como se ela fosse a noiva, né? A preposição, que ela vai casar com o seu artigo. Preposição que vai casar com o seu artigo. Professor, e quem é essa preposição? Bom, a preposição é a preposição a. É a preposição a. E o artigo, professor? O artigo também é o artigo a. Então, professor, quer dizer que então eu vou casar a preposição a com o artigo a. Eu vou pegar a preposição a e vou casar com o artigo a. Ambos vão se unir, vão se tornar uma só carne. Quer dizer, professor, que os dois eu vou unir a ponto de eles se tornarem só um? É exatamente isso. Ó. Se a gente recorresse a uma fórmula, a gente poderia fazer assim, olha, a mais A. Professor, A mais A, que dá igual a quê? O A com um sinal grave. Sinal grave, professor, o nome desse rapaz aqui é sinal
grave. Ele é responsável por indicar que ali houve o fenômeno da crase, ou seja, ele é responsável por mostrar que ali houve tanto uma preposição quanto o artigo, que eles se uniram e se tornaram uma só carne. Sempre que você pegar o A, sempre que você vir o A com esse sinal indicativo aí, com esse sinal grave, significa que ele está chegando para você e dizendo assim: ei, venha cá, eu estou aqui para mostrar a você que esse A, na verdade, são dois em um só. Eu tenho aqui tanto uma preposição quanto um artigo. Show de bola, professor? Então vamos lá. Como é, professor, que o senhor mostra isso para a gente na prática? Ó, eu vou colocar para vocês dois bizus, certo? Dois bizus. Quais são, professor? Dois bem tranquilos. O primeiro bizu, que é o mais seguro, é o bizu do antes e depois. O bizu do antes e depois. E o segundo bizu, professor, é o bizu dual. Beleza? O segundo bizu é o bizu dual. Professor, eu vi que o senhor fez um esqueminha, né, lá no material. Foi, fiz um esqueminha lá no material. O bizu do antes e depois, como é? Ele é assim, gente, ó. É uma sequência de verificação. Primeiro, verificar se algum vocábulo pede a preposição. Isso aqui você vai fazer antes. Isso aqui você vai fazer antes. Beleza? Aí o segundo, professor, olha, observar se a palavra seguinte aceita artigo definido. Isso aqui você vai fazer depois. Professor, não entendi nada. Como é esse negócio do antes e depois? Vou mostrar agora. Ó. Vou mostrar agora, bem tranquilamente. Dá uma olhadinha nessa frase aqui. Na santa paz de Jesus Cristo. Eu fiz, eu fiz críticas, eu fiz críticas à professora. Pronto. Eu fiz críticas à professora. Professor, aí vem cá, olha, nessa frase eu tenho um A, pois é. E eu estou com dúvida, professor, justamente nesse A. Eu não sei se aí eu coloco crase, se eu não coloco crase, eu não sei, estou com dúvida. Qual é o bizu que eu passei para você? Antes e depois. Você sempre vai fazer esse bizu, o bizu do antes e depois. Em primeiro lugar, você vai pegar o A e vai olhar para tudo que tem antes dele. Eu pego o A e olho para tudo que está antes dele. Para quê, professor? Para procurar preposição. Crase não é preposição mais artigo, então você vai pegar o A, vai olhar o que tem antes dele e vai olhar se tem preposição. Professor, e como é, professor, que eu sei se tem preposição antes? Como é que eu vou saber se antes tem preposição? Bem simples, ó. Você vai pegar o A, vai olhar a palavrinha que está antes e vai fazer uma pergunta. Se nessa perguntinha aparecer a letra A, é porque tem preposição. Professor, peraí, ó. Eu pego o A, olha o que tem antes. É. Aí eu faço uma pergunta. É, você faz uma pergunta. Aí nessa pergunta, se aparecer a letra A, é porque tem preposição? É. Vamos lá, olha. Eu fiz críticas. Faço uma pergunta. Eu fiz crítica. Eu fiz crítica a quem? Eu fiz crítica a quem? Vixe, professor, olha só. Eu fiz uma pergunta e nessa perguntinha apareceu a letra A. Show de bola. Significa, então, que você já tem preposição. O primeiro requisito da crase, você já tem, é antes ter preposição. Então, professor, veja só. Eu olhei para o que tem antes e eu vi que tem preposição. Perfeito. Aí agora, professor, qual é o bizu antes e depois? Agora você vai olhar para o que tem depois, para o que tem depois do A. Para quê, professor? Agora a sua missão é procurar o artigo. Professor, e como é que eu vou, professor? Procurar um artigo. Como é que eu sei se tem artigo ou não? Gente, pegue essa palavra que está na frase e forme uma frase com ela. Professora, forma uma frase com a palavra professora. Eu digo assim, olha, a professora é muito inteligente. Eu consigo dizer a professora consegue, eu consigo dizer a professora. Opa, então a palavra professora aceita artigo. O que foi que aconteceu? Antes tem preposição,
Depois tem artigo. Preposição mais artigo dá crase. Esse sinalzinho aí está mostrando a você que nessa frase eu tenho tanto preposição quanto artigo. Professor, dê outro exemplo para ver se eu consigo fixar isso aí na minha cabeça com toda certeza, na hora. Vamos lá, ó. Segundo exemplo para ver se a gente consegue desenrolar isso daí. Segundo exemplo. João, João tem amor à escola. João tem amor à escola. Meus queridos, eu tenho a mesma dúvida nessa frase. Eu tenho um A aqui e eu estou com aquela perseguição na mente. Meu Deus, será que tem preposição mais artigo? Será que tem crase aí? Qual foi o bizu que eu ensinei para vocês? Bizu do antes e depois. Primeiro você vai pegar o A e vai olhar o que tem antes, para procurar o que antes? Preposição. Crase não é preposição mais artigo, então primeiro você procura a preposição. Eu pego a, olho o que tem antes e vou procurar a preposição. Professor, e como é que eu sei se tem preposição? Como foi que eu ensinei? Você vai fazer perguntas. Se nessa pergunta aparecer a letra A, é porque tem preposição. Olha. João tem amor, João tem amor, João tem amor a quem? João tem amor a quem? Opa, eu fiz a pergunta e nessa pergunta apareceu a letra A. Significa então que aí eu tenho preposição. Show de bola. O primeiro requisito da crase já foi encontrado. E agora, professor? Agora você vai olhar o que tem depois. Para quê, professor? Para procurar o artigo. Forme uma frase com a palavra escola. Eu chego para você e digo assim: olha, a escola é essencial para uma sociedade. A escola, né, professor? É a escola. Então, veja só, eu consigo utilizar um artigo antes de escola. Se tem preposição, mais artigo tem frase. Show de bola, professor. E aí, meus queridos, vocês conseguiram entender os dois primeiros exemplos? E aí, como é que está? Vou colocar mais um? Vamos pegar mais um para ficar mais interessante. Dê uma olhadinha nesse daqui, ó. Técio, Técio, deu resposta. Deu resposta. A mãe. Técio deu resposta à mãe. Professor, tenho a mesma dúvida. Está aqui, olha. Será que eu coloco ou não o sinal indicativo de crase? Bem simples, gente. Bizu do antes e depois. Olha o que tem antes e procure a preposição. Técio deu resposta. Técio deu resposta a quem? Opa, professor. Eu fiz uma pergunta e nessa pergunta apareceu a letra A. Ótimo, tem preposição. E agora, professor, olhe o que tem depois. Será que a palavra mãe aceita artigo? Eu digo assim, olha, a mãe é nossa base. A mãe, sim, tem preposição e tem artigo. E muitas pessoas dizem assim, ah, é fácil. Se a palavra da frente, né, for feminina, pode usar a crase. Será? Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Deixa eu, peraí. Técio tem. É, exatamente, perfeito, Levi. Tem pavor a ela. Técio tem pavor a ela. Veja só, meus queridos, ó, nessa frase aqui, Técio tem pavor a ela. Vamos examinar? Eu chego para você e digo assim, olha, Técio tem pavor. Tem pavor? Tem pavor a quem? Opa, tem preposição. Então, já tem, né, primeira possibilidade aí de haver crase. Aí eu olho para cá e digo assim, ela, muita gente já colocaria crase.
Quer dizer assim, ah, ela é uma palavra feminina, então coloca crase. Nem sempre, gente. Nem toda palavra feminina aceita o artigo antes. Forma uma frase com a palavra ela. Eu digo, ela é linda ou a ela é linda. Não, eu digo, ela é linda. Eu digo, ela saiu ou a ela saiu. Eu digo, ela saiu. Eu digo, ela é minha mãe ou a ela é minha mãe. Eu digo, ela é minha mãe. Então, antes da palavra ela, eu não uso artigo. Se não tem artigo, não tem crase. Olha aí que interessante. Se não tem artigo, não tem crase. Show de bola, professor. Aí vem cá. O primeiro bizu o senhor passou, que é o bizu do antes e depois. Agora, eu achei interessante que o senhor colocou assim, olha, tem um bizu dual, né? Tem um bizu dual. É, tem um bizu dual, gente. Qual é o bizu dual? Bem tranquilo, certo? O bizu dual é o seguinte. Ele é interessante também. Qual é, professor? O bizu dual é o seguinte. Você pegou uma frase, né? E ficou com dúvida, a crase está lá e você diz assim, meu Deus, será que essa crase está correta? Será que esse acento aí ele foi utilizado corretamente ou a pessoa errou? Aí você vai recorrer ao bizu dual. Qual é o bizu dual? Você vai pegar essa palavrinha da frente e vai jogar no masculino. Você vai pegar a palavrinha da frente e vai jogar no masculino. Se você jogar no masculino e utilizar ao, é porque a crase estava certa. Se você pegar, jogar a palavra da frente no masculino e utilizar ao, é porque a crase estava certa. Por exemplo, olha, eu peguei essa frase aí, eu fiz críticas à professora, então, meu Deus, será que está errado? Faça o teste. Em vez de você utilizar professora, utilize professor. Eu digo assim, olha, eu fiz críticas ao professor. Opa, se você utiliza ao no masculino, a crase está certinha, está perfeita. Então, essa crase aqui, ela está linda e maravilhosa, certinha. Show de bola, professor. Vamos testar isso aí nos outros, ó. João tem amor à escola. Vixe, professor, será que está certo? Troque escola por uma palavra masculina, uma palavra parecida, né? Veja só, eu digo assim, olha, João tem amor ao colégio. Pronto, ao colégio, show de bola. Então, se eu utilizo ao, a crase está perfeita. Técio deu resposta à mãe. Técio deu resposta ao pai. Perfeito, professor. Tudo ótimo. Agora veja só, olha, troque por ele. Técio tem pavor a ele. Veja que você não usa ao. Então, se você não usa ao, não tem crase. Que interessante esse bizu. Ajuda pra caramba, viu? Ajuda pra caramba. Professor, mas assim, as bancas cobram dessa forma? Cobra. Agora, se você for fazer banca CESP e Sebrasp, ela pode cobrar isso de modo mais profundo para você. Como assim, professor? Assim, ó. Ela vai pegar a CESP e Sebrasp e vai colocar uma frase aqui como essa, olha. Minha, minha camisa, minha camisa é igual a de Carlos. Pronto. Meus queridos, agora eu queria saber de vocês, queria ver a resposta no chat. Esse A aqui, ó, vocês colocariam um sinal grave indicativo de crase, sim ou não? Minha amiga já disse que não. Vamos lá. Quero mais respostas. Não. Quero mais respostas. Está muito pouco. Não. Pessoal, e se eu disser que o acento indicativo de crase aí deve ser utilizado de modo obrigatório, vocês acreditam? A CESP e Sebrasp cobra isso. Professor, é uma regra específica? Não, é a regra comum mesmo. Veja só. Vamos fazer o passo a passo. Primeiro eu olho o que tem antes. Isso. Primeiro eu olho o que tem antes, né? Minha camisa é igual. Gente, se é igual a quê? Opa, professor, tem preposição. É, tem preposição. Show de bola. Aí você olha e diz assim: pois é, professor, mas depois tem a palavra de. E antes de eu não consigo utilizar o artigo. Cuidado.
Você não percebeu, porém, que há uma palavrinha aqui que está escondida. Há uma palavrinha aqui que está oculta. Quando eu digo minha camisa é igual a de Carlos, é como se fosse minha camisa é igual a camisa de Carlos. Vixe, professor, então aí tem uma palavra oculta. É, a palavra camisa está aí escondidinha entre as entrelinhas. Então, professor, veja só, antes de camisa, eu consigo utilizar um artigo? Consigo, digo, a camisa de Carlos é azul. A camisa tem preposição, tem artigo, frase obrigatória. Olha aí, gente, tenha cuidado com as palavras que estão ocultas. Tenha cuidado as palavras que estão ocultas. Outro exemplo, ó, dá uma olhadinha nesse daqui. Essa, pegar, parede, essa parede é semelhante a que pintei. Olha aqui. Essa parede é semelhante à que pintei. Gente, a crase deve ser utilizada aqui, porque olha, se é semelhante a quê? Aí, professor, mas depois tem a palavra aqui, né? É, mas você tem que entender que aí está subtendido uma palavrinha. Essa parede é semelhante à parede que pintei. E antes de parede, eu consigo utilizar o artigo? Consigo. Show de bola. Na santa paz de Jesus Cristo. Certo? E aí? Com qualquer preposição. Certo? E aí, meus queridos, deu para entender de início? Tá tudo ok? Não, não, viu, Jefferson? Não necessariamente. Show de bola? Professor, agora quando o senhor colocou o PDF lá, né? Você disse que crase era preposição mais artigo, ou também poderia envolver um pronome? Pois é, pode também envolver um pronome. Como assim, professor? Vou mostrar o bizu para você agora. Se ligue quando você estiver lendo, né? Quando você estiver lendo, palavras como aquele ou aqueles, né? Aquela, aquela ou aquelas, ou aquilo. Professor, que palavras são essas? Aí são os famosos pronomes demonstrativos, né? Pronomes demonstrativos, aquele, aquela, aquilo, né? Graças a Deus, professor, não é difícil, não é não. Agora você tem uma missão a partir de hoje. Sempre que você estiver lendo e apareceu um desses rapazes, qual é a missão que eu tenho, professor? Grifar. Você tem que grifar esses pronomes. E é, professor, é. Você vai grifar o pronome e vai olhar o que tem antes. Eu grifo o pronome, professor, e olho o que tem antes. Por quê? Porque se a palavrinha que estiver antes pedir uma preposição, tu tem que utilizar a crase no pronome. Vixe, professor, mas vai ficar muito feio. Eu também sou feio e nem por isso é errado. Relaxe. Como assim, professor? Dê um exemplo. Na hora. Eu chego para você e digo assim, olha, eu fiz menção aquele, aquele aluno. Eu fiz menção àquele aluno. Professor, olha, caiu o aquele. O que é que eu faço? Grife. Marque o aquele. Por quê? Você vai marcar o aquele e vai olhar a palavrinha que está antes. Porque se a palavra que está antes pedir preposição, você tem que colocar o sinal indicativo de crase no aquele, no aquela ou no aquele. Faça o teste, professor. Olha, eu fiz menção. Olha a palavra que tem antes. Fiz menção. Fiz menção a quem?
Vixe, professor, a palavra que está antes pediu preposição. Perfeito. Se a palavra que está antes pediu preposição, o que é que você vai fazer? Colocar o sinal indicativo de crase no aquele. É, professor, complicado, porque eu aprendi uma vez que não se usa crase antes de masculino. Pois é, tá vendo? Aprendeu errado, certo? Há exceções, e essa é uma delas, beleza? Professor, agora vamos lá, dê outro exemplo aí desse negócio aí, na hora, vamos lá. Eu, eu encontrei aquele aluno, eu encontrei aquele aluno. Vamos lá, professor. Eu tenho o aquele aqui. Será que eu devo colocar o sinal indicativo de crase? Ó, você tem que ver. Você tem que olhar a palavra que está antes. Se a palavra que está antes pedir preposição, aí sim você coloca o sinal indicativo de crase. Mas se a palavra que está antes não pedir preposição, aí você não coloca o sinal indicativo de crase. Vamos olhar, olha. Eu encontrei. Faça uma pergunta ao encontrei. Eu encontrei. Encontrei quem? Encontrei quem? Vixe, professor, não apareceu a preposição. Pois é, não apareceu a preposição. Se não tem preposição, você não pode utilizar o sinal indicativo de crase. Mas em cima o senhor usou. É, porque em cima eu olhei para a palavra que estava antes e ela pediu preposição. Aí, show de bola. Né? Eu coloco o sinal indicativo de crase. Mas embaixo eu olhei para a palavra que estava antes e ela não pediu preposição. Então, nesse caso, nós não colocamos o sinal indicativo de classe. E aí, meus queridos, deu para entender? Show de bola, tudo certo, podemos passar para a próxima regra, tá tudo ok. E aí? Vocês respondam, estão uns caroços d'água aqui. Acho que sim, né? Pronto, então vamos lá. Professor, só que lá no material do senhor, eu já pude observar que há outras regras, né? Qual é a próxima regra que a gente vai estudar? Porque essa daí é a primeira. É a regra que a gente chama de regra geral, certo? Regra geral. E a próxima regra, gente, cai com força. Cai com força, professor. Ó, locuções de núcleo feminino. Olha o que é que diz a regra. Usamos o sinal grave para marcar locuções de núcleo feminino. O problema, gente, é que a gramática só diz isso. Locução de núcleo feminino. E aí a gente fica sem saber o que é uma locução, o que é um núcleo e quando é que esse núcleo é feminino. Você só sabe que quando há locuções de núcleo feminino, a crase é obrigatória. E é, professor? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui. E o que é isso, professor? Pelo amor de Deus, locução de núcleo feminino. O senhor vai explicar, gente, com toda certeza. E eu vou explicar separadinho, que é para você não ter dificuldade. Vou fazer aqui o esqueminha bem separadinho. Primeiro você vai ter que entender o que é uma locução. E vai ter que entender que toda locução ela tem um núcleo, certo? Toda locução tem um núcleo. Se esse núcleo for feminino, a crase é obrigatória, né, professor? Se você encontrar uma locução, saiba que essa locução tem que ter um núcleo. Aí, se esse núcleo for feminino, você tem que usar a crase. Agora vamos por parte. Professor, o que é locução? Eu vou traduzir da forma mais fácil possível. É quando você tem, por exemplo, palavras, duas palavras, mas apenas, apenas um sentido. Duas palavras, mas apenas um sentido. Professor, tem como isso? Tipo, duas palavras, mas apenas um sentido? Eu vou mostrar para você um caso bem comum, e aí, por meio dessa analogia, né, dessa comparação, você vai entender. Imagine que você está aí fazendo suas coisas e chega uma criança para você, certo?
seu sobrinho, seu filho, não sei, alguma criança. E ele diz assim: titio, titia, eu acabei de ver um beija-flor. Olha, um beija-flor. Como é que eu formei a palavra beija-flor? Com duas, não foi? Eu peguei beija e juntei a palavra flor. Duas. Mas quando a criança disse beija-flor, você imaginou que ela viu duas coisas diferentes? Não. Você imaginou que ela viu um animalzinho só. Então, são duas palavras, mas você pensa em apenas um sentido. São duas palavras que me projetam apenas um sentido. Isso é locução, né, professor? É, a mesma analogia você vai usar para locução. Você vai encontrar duas palavras, mas apenas um sentido. Só que eu falei para vocês que toda locução ela tem um núcleo. E esse núcleo, gente, como é que eu vou saber, professor, o que é um núcleo? É sempre um substantivo. Substantivo. Aí vamos lá, professor. Se essa locução tiver o núcleo, ou seja, tiver o substantivo, e esse substantivo for feminino, aí show de bola, né? Eu vou usar o sinal indicativo de crase. Se a locução tiver o núcleo feminino, você vai utilizar o sinal indicativo de crase na santa paz de Deus. Professor, dê um exemplo com toda certeza. Vamos lá. Imagine só esse daqui. Vocês estão tão calados hoje. O que é que vocês têm aí? Cadê Fernando? Não falou nada hoje ainda. Tais aí, Fernando, em nome de Jesus, povo calado. Tá aí a bichinha. Vamos lá, dá uma olhadinha nessa frase aqui, ó. A escola, a escola fica, prestando atenção, ó, o bichinho, fica à direita. A escola fica à direita. Vem cá, dê uma olhadinha nessa expressão aqui, olha. À direita. Cadê a caneta? Tá aqui. À direita. Professor, são duas palavras. Mas quando eu digo à direita, gente, dá noção de quê? Dá sentido de quê? Se à direita, hein? Lugar, né? À direita são duas palavrinhas, mas é o sentido de lugar. Então, veja só, aqui eu tenho duas palavras, à direita, mas essas duas palavras me dão noção de lugar. Como é o nome disso? Locução. Show de bola, professor. É uma locução. Só que vocês sabem que toda locução tem um núcleo. A locução tem que ter um núcleo, né, professor? A locução tem que ter um núcleo. E quem é esse núcleo, professor? É só procurar o substantivo desses dois. Desses dois aí, quem é substantivo? Ah, é substantivo? Não, então só sobra a palavra direita. Tá aqui o núcleo. Show de bola. Direita é uma palavra masculina ou feminina? Eu digo o direita ou a direita? Eu digo a direita. Então, é a locução de núcleo feminino. Se eu encontro uma locução de núcleo feminino, eu tenho que colocar o sinal indicativo de crase. Eu só dei outro exemplo, esse aí ficou. Vamos lá, outro exemplo. Dá uma olhadinha nesse daqui, ó. Ele saiu. Ele saiu à força. Ele saiu à força. Vamos lá, professor. Olha, eu tenho duas palavras aqui. À força. Show de bola. Vamos lá. Essas duas palavras, gente, não noção de que ele saiu à força. E aí? Dá sentido de quê? Eu sei que são duas palavras, mas dá sentido de quê? Eita, ele saiu à força. E isso é o modo como ele saiu. Ele saiu desse jeito, desse modo. Então, eu tenho duas palavras, mas apenas um sentido de modo. Tenho duas palavras, mas apenas o sentido. Se eu tenho duas palavras, mas apenas o sentido, como é o nome disso? Locução. Show de bola. Agora, você vai ter que procurar quem é o núcleo. Quem é o núcleo? É a ou é força? É força, professor, que é o substantivo. Show de bola. Força é uma palavra masculina ou feminina, professor? Força é feminino. Eu digo, a força é grande. Show de bola. Locução de núcleo feminino, então eu coloco o sinal indicativo de crase. Professor, só mais um exemplo na hora. Vamos lá. Próximo exemplo, esse rapazinho aqui, ó. À noite, eu estudo.
Para mim, é o melhor horário, é à noite. Sempre gostei de estudar à noite. De dia eu não consigo render muito bem, não. À noite eu estudo. Veja só. Professor, à noite são duas palavras, mas quando eu digo assim, olha, à noite eu estudo perfeito, ela já disse, olha, é um momento, é o tempo em que eu estudo, né? À noite dá noção de tempo. Então, eu tenho duas palavras, apenas um sentido, locução. O núcleo é a palavrinha noite, e noite é feminino, né? Então, se é a locução do núcleo feminino, eu tenho que colocar o sinal indicativo de classe. Show de bola. E aí, meus queridos, deu certo? Deu para entender a regra da locução de núcleo feminino? Cai muito em prova, viu? Muito, muito mesmo. Mó pares, né? Pronto, professor. Aí vamos lá, professor. Isso vale assim para todas as locuções, galera. Ó. Existe uma locução, na verdade, três, com as quais nós devemos ter cuidado. Quais são, professor? Essas três moças aqui. Vamos lá. Você vai anotar aí no seu caderno. A distância, a distância, a casa, a casa. E também você vai colocar a terra. A distância, a casa e a terra. Vamos lá, professor. Posso utilizar a crase quando essas expressões aí forem locuções? Podem. Só tem uma condição. Você só vai poder utilizar a crase com essas expressões se elas estiverem bem determinadas, se elas estiverem especificadas. Professor, como assim? Eu tenho que saber qual é o tamanho dessa distância, eu tenho que saber de quem é essa casa, ou que casa é essa, eu tenho que saber qual é essa terra a qual eu estou me referindo, beleza? Então, você só pode utilizar o sinal indicativo de crase se essas palavras estiverem bem determinadas. Por exemplo, é muito comum você pegar a frase assim, ó, sei lá, eu me formei, eu me formei à distância. Eu me formei à distância, né? Muitas pessoas colocam o sinal indicativo de crase. Cuidado, gente. Posso colocar? Não posso. Por quê? Porque nesse caso eu não sei qual é o tamanho dessa distância. Ficou em sentido genérico. Eu me formei à distância. Sim, que distância é essa, meu amigo? Não sei. Está em sentido amplo, em sentido genérico. Então, eu não posso usar o sinal indicativo de crase. Aí vamos lá, professor. Mas se fosse assim, olha, sei lá, a escola fica a distância. É normal, minha amiga. De 2 quilômetros. Vamos lá. A escola. Ei, onde é que fica a escola? Rapaz, a escola fica a distância de 2 quilômetros. Agora sim, eu especifiquei o tamanho da distância. Então, se a distância está especificada, você coloca o sinal indicativo de crase. Se não, eu não coloco. Professor, isso vale para todas as outras? Vale, gente. Ó. Imagine só essa daqui. Ó. Chegamos. Chegamos. Chegamos à terra, à terra linda. E aí, meus queridos, vocês colocariam ou não o sinal indicativo de crase aqui? Chegamos à terra linda. Com crase ou sem crase? Fernanda disse que não. Quem mais? Sem crase, sem crase. Vamos lá. Pessoal, é uma pegadinha. E quem gosta de fazer essa pegadinha é a banca IDECAM. Ela vai chegar para você e vai dizer assim: olha, tem que colocar a crase, porque está especificado, não é qualquer terra, é a terra linda. Sim, que terra linda é essa?
Quantas terras lindas existem no mundo? Várias. Várias terras lindas, né? Várias. Então, nesse caso, a palavra linda não é suficiente para mostrar que terra é essa. Eu continuo sem saber que terra é essa. Agora, se fosse assim, olha, chegamos à terra de Natal, aí sim, eu saberia qual é essa terra de que eu estou falando. Eu saberia. Pois é, professor, eu saberia. Sei lá, eu cheguei à terra de Mossoró. Aí sim, eu saberia, né, qual é a terra a qual eu estava nitidamente me referindo. A mesma coisa equivale à casa, gente. Olha, chegamos à Casa Bela, sem crase, porque eu não sei que Casa Bela é essa. Chegamos à casa de Carlos, se vier, traga janta, viu? Pois é, chegamos à casa de casa. Aí sim eu sei que casa é essa. Show de bola, na paz de Cristo, sem problema, sem estresse. E aí, deu para pegar, galerinha? Show de bola, sem estresse. Vamos lá. Professor, aí lá no PDF, o senhor também colocou esse daqui, ó. Vamos lá. Você já falou da locução de núcleo feminino, falou esse à distância, casa. Agora, esse daqui, esse negócio aí, eu me lembro, professor, na época da escola. E olha, ele diz assim: sempre que for possível subentender essas expressões, qual é a expressão, professor? A moda de, a maneira de, devemos utilizar o acento grave. Então, assim, ó, um dia você estudou, né, que não se usa crase antes de masculino. Cuidado. Tenha cuidado com isso, pessoal. Tudo que é muito radical em gramática é perigoso. Na vida também, né? Esse negócio, não, nunca se usa crase. Pode sim, né? Pode sim. Por exemplo, se você pegar uma palavra, mesmo que ela seja masculina, só que antes dessa palavra você consegue subentender a expressão a moda de, a maneira de, você coloca a crase de modo obrigatório. Por exemplo, olha, Carlos fez um gol a Pelé. É como se fosse assim, olha, Carlos fez um gol a maneira de Pelé, a moda de Pelé, ou seja, tal como Pelé fazia gols. Eu chego para você e digo assim, olha, ele escreve a Machado de Assis, é como se fosse, ele escreve a moda de Machado de Assis, a maneira de Machado de Assis, tal como Machado de Assis escrevia, certo? Então, professor, e aí, é sempre assim, não tem nenhuma exceção? Tem, gente, ó, você só tem que ter cuidado com as expressões, né? Bife a cavalo e frango a passarinho. Por quê? Porque muita gente coloca, né, o sinal indicativo de crase. Ah, bife a cavalo. Não, professor, é porque é um bife à moda do cavalo. Tu já pensou, né? Você já imaginou um cavalo fazendo um bife? Não tem como. Ah, frango a passarinho, aí mete o sinal indicativo de crase. Não, professor, é porque é um frango à moda do passarinho. Você já imaginou um passarinho preparando um frango? Então, com essas expressões, eu não tenho essa possibilidade. Show de bola? Bancas pequenas gostam dessa regra, certo? Bancas como IDIB, certo? IBAD, essas bancas pequenininhas gostam muito dessas regras. Como é o nome daquela que fez o concurso da Prefeitura de Capuí? CETRED, né? Banca CETRED. Essas bancas menores, elas gostam muito. Já bancas maiores como CESP, FGV, não é muito a praia delas. Show de bola? Meus queridos, tudo entendido com essa daí, com essa regra, sem problema. Ok, pronto. Agora, essa daqui, gente, cai. E parece que eles descobriram agora, certo? Ah, professor, parece que eles descobriram agora. Eu vou até marcar aqui para vocês, porque é uma das mais importantes. Até a. Preste atenção, meus queridos. A preposição até, porque até é preposição, né? A, ante, após, até, com, contra, de. A preposição até é a única preposição, a única que aceita um sinal indicativo de crase depois. É a única. E professor? Com todas as outras preposições, o sinal indicativo de crase é proibido. É mesmo, professor? Aí, professor, vamos lá, olha. A preposição até é a única que aceita um sinal indicativo de crase depois. Eu posso colocar até a com o sinal indicativo de crase. Com o sinal indicativo de crase. Só que esse sinal indicativo de crase é ele é facultativo, ele é opcional, você usa se quiser. Por exemplo, olha, fomos até a praça do bairro. Eu posso colocar até a com o sinal indicativo de crase ou sem o sinal indicativo de crase.
Então, é facultativo, é opcional. Se você quiser colocar, você coloca. Só que o mais importante, gente, é você entender que a preposição até é a única que aceita o sinal indicativo de crase. Por que é que eu estou enfatizando isso? A única. Porque as bancas, principalmente bancas grandes, elas gostam de colocar isso daqui, olha. Olha essa frase aqui. Após as 19 horas, sairemos. Bom, muita gente olharia e faria assim: ah, vou colocar o sinal indicativo de crase. Porque, olha, tem hora, e quando tem hora, eu sei que tem crase. Se tiver hora marcada no relógio, tem que ter crase. Cuidado, gente. Qual é a classe gramatical de após? Lembra a musiquinha? A, ante, após, até, com, contra, de. Então, isso aqui é uma preposição. Qual é a única preposição que aceita o sinal indicativo de crase depois? Até. Então, não posso utilizar esse sinal indicativo de crase aí. Muita gente utilizaria. Ah, é hora do relógio. Se isso cair numa questão, gente, poucas pessoas vão achar o erro. Não, hora do relógio, show de bola. Tá ok. Tá nada, certo? Tá não. Se ligue, beleza? Ó, teve uma questão que era tipo assim. Eu não sei se era da IDECAM, eu acho que era. Era da IDECAM, era na época que eu estava estudando para o concurso. Que era tipo assim. Estamos, sei lá, eles ficaram deitados desde as 19 horas, desde as 19. Aí tinha lá o sinal indicativo de crase. A, ante, após, até, com, contra, de. Desde é preposição, gente. Você não pode colocar uma crase depois, porque a única preposição que aceita o sinal indicativo de crase depois é a preposição até. Prestem atenção nessa regra. E aí, meus queridos, deu para entender? Show de bola, tá ok aí. Preciso do retorno de vocês. Levi levantou a mão. Diga aí, Levi, o que foi? Baixou. Meus queridos, é o seguinte, ó. Sem querer, né? Infelizmente, eu acabei esquecendo de encher minha garrafinha com água. O que é que eu vou fazer? Eu já vou colocar vocês para responder duas questões. E enquanto eu respondo essas duas questões, eu vou encher minha garrafinha com água, beleza? Bem rapidinho. Professor, as questões do que a gente já estudou até agora? Do que a gente já estudou até agora. Vocês vão fazer duas questõezinhas. A primeira e a segunda, certo? Não, a primeira não dá para fazer ainda não. Vocês vão fazer a segunda e a terceira. Deixa eu ver se dá para fazer. Dá para fazer a segunda e a terceira. Vamos lá. Arrocha um nó aí, viu? Questão 2 e 3.
Ó, hein? Fernanda respondeu, só Fernanda, viu? Dois E e três C. Vamos lá. Veja só. Questões da banca CESP e Sebrasp, viu, gente? Questão boa, né? De uma banca grande, difícil. Vamos lá, ó. Primeira questão, diz assim, ó, no trecho, devido às dificuldades, a supressão, ou seja, a retirada, né, do acento indicativo de crase em as manteria a correção gramatical do texto, ou seja, ele está dizendo que está certo, né? Se tirasse, ficaria certo. Vamos ver, gente, olha, devido, se é devido aqui, devido aqui. Opa, tem preposição. Gente, se tem preposição, já tem um primeiro passo. Vamos lá. Dificuldades. Antes de dificuldades, eu consigo utilizar um artigo? Consigo. Olha, as dificuldades nos fortalecem. Show de bola, preposição mais artigo, tem que ter a crase. Professor, mas se eu quisesse ter certeza, troque dificuldades por problemas, né? Troque dificuldade por problemas, ficaria como? Devido aos problemas. Então, você tem que utilizar essa crase aí, gente. Ela é obrigatória, preposição mais artigo. Então, quando a banca disse que manteria não, tá errado, ficaria errado. Três, vamos lá, ó. Questãozinha de número 3, diz assim, ó. Com relação às ideias, enfim, ele diz assim, no trecho, em relação à expectativa de um importante comunicado. A retirada do sinal indicativo de crase no vocábulo a prejudicaria a correção gramatical do texto. Vamos lá, vamos ver, olha. Em relação, se é em relação a quê? Aqui. Show de bola, professor. Aí, antes de expectativa, eu consigo colocar um artigo? Eu consigo, olha, a expectativa é a melhor possível. A expectativa, consigo. Então, se tem preposição e tem artigo, a crase está certa e é obrigatória. Então, se eu tirar essa crase daí, vai prejudicar? Vai prejudicar. Certinho. Show de bola? Ó, a gente já pegou a teoria, né? Um pouco da teoria e já estamos aplicando. Show de bola? Então, duas questõezinhas aí só para esquentar o sangue. Vamos lá, retornando, professor. Dê uma olhadinha aqui. Próxima regra. Gente, olha, essa regra, ela é interessante, ela já costumou cair mais em prova. Cair mais. Enfim, fala dos pronomes possessivos femininos. Eu sou o que é pronome possessivo feminino. Gente, pensa comigo, pronome possessivo feminino. Aqueles que indicam posse, né? Por exemplo, minha, né? Nossa, sua, tua. Por quê, professor? Porque existe uma regra só para esses pronomes, vocês vão entender. Isso aí, gente, envolve diretamente um processo linguístico que é inerente a toda e qualquer língua, chamado de variação linguística. Chamado de variação linguística. Professor, vamos lá. Como assim? O que é variação linguística? Veja só, aqui em Mossoró é muito comum, né? Você dizer assim, rapaz, Maria chegou agora. Coitada, tá cansada. Maria chegou agora. Só que lá no Ceará é muito comum eles dizerem como? A Maria chegou agora. A Maria. Ou seja, lá eles têm maior tendência a utilizar o artigo antes do nome de mulher. Né? Digo aqui, ó, Joana passou no concurso. Lá eles dizem como? A Joana passou no concurso. Aí, professor, vamos lá, o que é que isso tem a ver? Bom, significa que com nome próprio feminino, né? O pronome possessivo também, isso acontece muito com o pronome possessivo, você pode ou não utilizar o artigo. Professor, quer dizer que o pronome entra nessa mesma regra? Entra. Eu posso dizer assim, olha, minha mãe chegou, mas eu poderia também dizer a minha mãe chegou. É a mesma coisa do nome de mulher. Eu poderia dizer assim, olha, nossa turma é boa, mas eu poderia dizer também a nossa turma é boa. Eu poderia dizer sua mãe é gentil, mas eu também poderia dizer a sua mãe é gentil. Vixe, professor, então, nesse caso, é igual o nome de mulher. Eu posso ou não utilizar o artigo. Se eu quiser, eu uso minha mãe ou a minha mãe. Se você quiser, você usa. Aí vamos lá, o que é crase?
Crase não é preposição mais artigo? Gente, isso influencia diretamente na crase. Por quê? A partir do momento que você encontra um artigo que é facultativo, a crase também vai ser facultativa. Se você encontra um artigo que é opcional, a crase também vai ser opcional. Ah, professor, então, ó, se eu digo a minha mãe é certo e minha mãe também é certo, o artigo é opcional, então a crase também vai ser opcional. Mas antes disso, eu tenho que levar você ao quadro branco para explicar um detalhe. Qual é, professor, esse detalhe? Vem cá. Os pronomes, gente, têm duas naturezas. Como assim, professor? Duas naturezas. Pronome pode ser de duas formas. Como assim? Vamos lá, fazer um esqueminha. Pronomes. Vamos lá. Professor, quais são os dois tipos de pronomes? Bom, esse pronome, gente, ele pode ser substantivo ou ele pode ser um pronome adjetivo, certo? Pronome substantivo ou pronome adjetivo. Vamos lá, professor, veja só. O que é um pronome substantivo? Gente, subs lembra substituir, né? O pronome substantivo ele serve para substituir um nome. Cara, você deveria dar aula em universidade. É meu foco dar, viu? Eu estou programando as etapas do meu futuro, se for da vontade do Senhor, né? Que a Ele pertence todas as coisas, todos os dias e todos os nossos planos. Mas o meu plano é isso aí, né? Findar a minha carreira aí no ensino superior. Se for da vontade do Senhor. Se for isso que Ele quer para a minha vida, eu vou muito feliz. Mas se não for, eu sei que Ele tem outros planos e eu confio perfeitamente nos planos do Senhor, porque a Bíblia diz, né, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu prefiro ser obediente, né, ao Senhor. Se for dele, vai acontecer. Em nome de Jesus. Amém, pessoal. Muito obrigado aí pela força, viu? Então vamos lá, professor. Olha, substituir um nome. Quando alguém falar pronome substantivo, você lembra, olha, substantivo, lembra substituir. Já o pronome adjetivo, ele não vai substituir, ele só vai acompanhar. Ou seja, ele vai ficar ao lado, né? Acompanhando, só ao lado. Pois é, né? Acompanhar um nome. Professor, não entendi muito bem, não é porque eu ainda não dei o exemplo, mas você vai entender. Por exemplo, minha casa. Minha casa é, sei lá, pequena, mas ela é linda. Ó, minha casa é pequena, mas ela é linda. Tem coisa melhor que a casinha da gente, né, pessoal? Às vezes a gente viaja, passa uns dias fora, mas aquela sensação de você retornar ao lar, menino, não tem coisa melhor. Vamos lá. Minha casa é pequena, mas ela é linda. Eu destaquei dois pronomes para você. Esse minha, gente, está se referindo ao quê? Minha o quê? Minha casa. Ó, ele só está acompanhando a palavra casa, só está ao lado, vizinho, né? Só está ao lado, vizinho a palavra casa. Beleza? Então, se ele só está acompanhando, eu vou dizer que ele é o quê? Aqui eu vou dizer que ele é um pronome adjetivo. Pronome adjetivo. Agora eu digo assim, olha, minha casa é pequena, mas ela quem, gente? Ó, ela está se referindo à casa. Ou seja, para não repetir a palavra casa, para não dizer assim, ó, mas minha casa é linda, ele substituiu a palavra casa pelo pronome ela, né? Então, aqui é o pronome o quê? Pronome substantivo. Pronome substantivo. Show de bola? Na tranquilidade de Jesus, na santa paz de Deus. E aí, meus queridos, deu para entender o que é um pronome substantivo e um pronome adjetivo? Professor, mas precisa disso para entender a regra? Precisa. Já já vocês vão entender por que é que eu expliquei. E aí, deu certo? Entender assim o que é um pronome substantivo, pronome adjetivo? Pronto, show de bola. Professor, por que é que isso é importante? Vocês vão entender agora. Dê uma olhadinha nesses dois exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Primeiro exemplo.
E segundo exemplo. Pessoal, quando eu estava na faculdade, já que vocês tocaram, né, nesse assunto, eu dava muitas aulas para os meus colegas. Foi onde eu comecei a exercer, né, os colegas de turma, né, os colegas que estudavam comigo. É, a galera não gostava muito de gramática, e eu sempre amei gramática, né? E aí, quando a gente tinha provas de gramática, a galera, ei, Carlos, ó, a gente vai juntar um grupinho aqui, cada um dá R$ 10 para você vir ensinar. E era ótimo, porque às vezes as turmas lotavam e cada um levava R$ 10. Menino achava bom, viu? Achava bom demais. Aí tinha a prova um dia antes, aí eu ia ensinar a galera lá. Foi onde eu comecei a treinar. É muito bom, né? A gente aprende muito ensinando. Vixe, eu ficava feliz demais, porque eu dava aula lá na UERN mesmo, né? O pessoal falava com o coordenador do curso, que era o professor Aloysio Barros, e ele cedia, não, pode usar uma sala aqui do bloco, do curso, ele pode ir, pode ir. E a gente, menina, a turma ficava bem cheinha, eu achava bom voltar com um bolso cheio de nota de 10. Naquela época não tinha esse negócio de Pix, né? Era bom, viu? Inclusive, depois desse negócio de Pix, ninguém achou mais dinheiro, né? Por não anda mais com dinheiro no bolso. Antigamente eu ia pra praia correr, menina achava nota de 10, de 2, de 5, mas depois que inventaram o tal do Pix, ninguém acha mais dinheiro. É xarope, viu? Tudo tem seus benefícios e malefícios, mas vamos lá. Dê uma olhadinha nessa frase aqui, olha. Eu fiz alusão à sua mãe. A Ayla corre também, né, Ayla? Corredora toda. Vejo os stories dela aí, menino, todo dia correndo. Muito bem, é bom. Minha. Porra, muito bem. Inclusive, olha, é a distância que eu vou fazer amanhã. Tá lá na planilha, 8 km leves. Muito bom. Minha fala. Menina, a tropa do 8, viu? Minha planilha também são 8 km amanhã. Minha fala é igual. Chega, viu, Ayla? Às vezes o que falta é só você diminuir um pouquinho a velocidade para conseguir o objetivo. Quer dizer, a gente não chega aos 10 ainda porque está correndo muito forte, né? Faz, sei lá, os quatro primeiros normais, aí o resto faz lentinho, só para chegar aos 10. É uma boa estratégia. Meu melhor tempo nos 10 km são 53 minutos. Até hoje foi o meu melhor tempo. Quase que eu me lasco, mas fiz. Vamos lá, meus queridos. Ó, tenho duas frases aqui para a gente analisar. Vamos prestar atenção um pouquinho. Eu fiz alusão à sua mãe. O mesmo teste a gente vai fazer antes e depois. Eu fiz alusão a quem ele não vai, não. Eu já chamei. Tem nem perigo. Eu vou chamar para comer uma coxinha para ver se ele não vai. Fiz alusão a quem? Tem preposição, professor. Amigo, eu não sei como é que você aguenta essas suas carreiras, porque só de olhar eu já fico cansado. Isso dá um trabalho para fazer, né? Deus me livre. Outra, ali é gente boa, viu? Pronto, professor, tem preposição. Agora vamos para cá, ó. Sua mãe. Meus queridos, antes de sua mãe, eu consigo colocar um artigo. Eu digo, a sua mãe é gente boa. Consigo, não consigo? A sua mãe é gente boa, perfeito. Mas eu sou obrigado a dizer a sua mãe é gente boa? Não. Eu poderia dizer como? Sua mãe é gente boa. Opa! Então aqui, ó, eu posso usar um artigo. Só que esse artigo ele é opcional, ele é facultativo. Eu posso dizer, a sua mãe é um amor de pessoa. Mas eu poderia também dizer, sua mãe é um amor de pessoa. Ou seja, eu posso ou não usar o artigo, eu uso se eu quiser. Gente, o que é crase? Crase é preposição mais artigo. Se o artigo é opcional, a crase também é opcional. Ou seja, eu posso utilizar, posso, mas é facultativo. Por quê, professor? Porque o artigo é facultativo, homem de Deus. Eu poderia dizer a sua mãe ou sua mãe. Então, se o artigo é opcional, a crase é opcional. Esse primeiro exemplo aí, deu para entender? E aí? Deu?
Pronto. Agora vamos para o segundo, a mesma coisa, ó. Vou pegar o A e vou fazer o bizu. Minha fala é igual à sua. Gente, se é igual a quê? Tem preposição. Show de bola. Professor, depois tem esse pronome su aqui, né? Ele é possessivo, é feminino, é. Só que ele é um pronome substantivo, gente, ou um pronome adjetivo? Me respondam. Ele está acompanhando o nome ou ele está substituindo? Ainda bem que eu enchei a garrafa, tô morrendo de sede. Ele está substituindo. Ele está substituindo quem aí? Minha fala, né? É como se fosse assim: minha fala é igual à sua fala. Ele está substituindo. Então, esse rapaz aqui, ele é um pronome substantivo. Ele é um pronome substantivo, certo? E, professor, o que é que isso tem a ver? Bem simples. Quando o pronome for substantivo, a crase é obrigatória. Olha, é por isso que eu falei do pronome substantivo. Se esse pronome possessivo, feminino, for substantivo, a crase é obrigatória. Professor, em cima não foi obrigatório porque ele não é um pronome substantivo, não. Em cima ele está acompanhando a palavra mãe, né? Então, você vai seguir o facultativo. Mas embaixo ele está substituindo. Então, se eu tenho um pronome substantivo, a crase é obrigatória. Pessoal, deu para entender isso aí? E aí? Sim. É regra, né, minha amiga? É muita regra. Pois é, vamos lá, mas tá bem pertinho, viu? Só para a gente fazer as questões. Vamos lá, professor, leve aí para o PDF. Tem um negócio lá que eu achei interessante que o senhor colocou, foi. Vamos lá, olha. Professor, macete final. Quem nunca ficou, né, com dúvida naquele negócio? Vou a Natal, volto de Natal. E aí, professor, eu coloco o crase ou não coloco? Gente, ó, cuidado. Se voar, volto da, crase A. Se voar, volto de, crase para quê? O bizu tá aqui, gente, ó. Tá aqui o bizu. Se voar e volto da, crase A. Se voar, volto de, crase para quê? Muita gente canta, eu acho bonito também. Faz tipo aquela musiquinha de Natal, né? Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? A galera canta, né? Só substitui o A por haverá. Se voar, volto da, crase haverá. Se voar, volto de, crase para quê? Olha aí. Professor, isso serve? Serve, pô. Por quê? Dê uma olhadinha nessa frase aqui. Vou a Brasília. Coloco ou não o sinal indicativo de crase? Não, porque eu vou a Brasília, mas eu volto de Brasília. Vou a e volto de. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Não uso. Aí, professor, vou à Bahia. Olha, vou à Bahia, mas volto da Bahia. Se eu vou lá e volto da, crase A. Ou seja, eu coloco o sinal indicativo de crase. Professor, isso funciona mesmo? Funciona. Eu digo assim, ó, vou a Mossoró. Tem ou não tem o sinal indicativo de crase? Gente, eu vou a Mossoró, mas eu volto de Mossoró. Muito bem. Vou a Mossoró, volto de Mossoró. Se vou lá e volto de, crase para quê? Professor, eu vou a Natal, mas eu volto de Natal. Se eu vou lá e volto de, crase para quê? Vixe, professor, é interessante. Pois é. Tem exceção, professor? Tem exceção. Ó, se a palavra Brasília fosse especificada, deveríamos usar o acento grave. Professor, não entendi, não. Vamos lá. Imagine que você volta de. A regra é o quê? Crase para quê? Você não usa o sinal indicativo de crase. Só, galera, que se você especificar o lugar, tem que utilizar o sinal indicativo de crase. Mesmo que eu volte de, professor. Mesmo que eu volte de. Mas se eu especificar o lugar, eu tenho que colocar o sinal indicativo de classe. Tem que colocar o sinal indicativo de classe. Por exemplo, aqui, olha, vou a Brasília de Oscar Niemeyer. Então, eu especifiquei Brasília. Está especificado. Então, eu tenho que colocar. Ah, professor, mas eu volto de Brasília. Mas você especificou. Então, se está especificado, tem que colocar o sinal indicativo de classe. Por exemplo, há pouco tempo eu perguntei se a gente utilizava a crase em vou a Mossoró e vocês me responderam que não. Vou a Mossoró, volto de Mossoró. Perfeito. Mas se eu dissesse assim, vou a Mossoró
Terra de Santa Luzia teria que ter, porque eu especifiquei a palavra Mossoró. É mesmo, professor? É. Chega para você e diga assim, olha, vou a Açu. Eu vou a Açu e volto de Açu. Se vou a, volto de, crase para quê? Não uso. Mas se eu disser, vou a Açu, terra dos poetas, tem que ter a crase. É mesmo, professor, tem que ter. Sabia? Pois é, meus queridos, a vida não é um morango, certo? Vamos arrochar o nó. E aí, professor, esse bizu só serve para alugar? Não, gente, ele também serve para horas e dias na semana. Pense num bizu bom que você pode utilizar para horas e dias na semana. Não entendi, não, professor. Como assim, ó? Dá uma olhadinha nisso daqui. Um limão? Vamos lá. Que limão é esse, mulher? Olha esse daqui. Estudo de 22 horas. É, não vou botar horas, não, vou botar dias. De segunda a sexta. Ai, meu Jesus, eu não esqueço a época que eu estava estudando para o concurso da Prefeitura de Mossoró. Gente, é de domingo a domingo. Meu Deus, até hoje eu olho assim e digo, meu Deus, como é que eu aguentei aquela rotina? Porque a pessoa trabalhar o dia todo, hein, gente, manhã, tarde e noite. Quando chegar em casa, 10h30 da noite, então você pegar e estudar. De 10 às 2 da manhã, 2h30. 3, ainda não me recuperei também. Isso trouxe muitos danos para mim, né? Até hoje eu ainda tenho dificuldade para dormir. Tenho dificuldade para dormir. É um preço muito alto, né, gente? Que a gente paga para passar no concurso, né? É muito alto e tá cada vez mais difícil. Mas vale a pena, viu, gente? Vale muito a pena. Eu faria tudo de novo. Faria. Eu faria tudo de novo. Talvez se fosse só por mim, não. Se fosse só por mim, eu não faria. Mas pensando na minha família, na minha noiva, enfim, nos que dependem de mim, eu faria assim, tudo de novo, tudo de novo. Estudo da segunda a sexta. Vamos lá. Professor, aquele bizu que o senhor ensinou. Eita, menino, deixe ela. Aquele bizu que o senhor ensinou, ele serve também, professor, para dias das semanas, para horas? Serve, gente, ó. Vamos lá. Qual é o bizu que você vai levar? Peguei o A. Vixe, estudo de segunda a sexta. Vou olhar aqui, professor. O que é que eu vou colocar, com crase ou sem crase? É só você voltar e procurar a preposição que foi utilizada antes. Qual foi a preposição utilizada antes? A preposição de. Qual é o bizu? Se a preposição é de, crase aqui. Crase para aqui. Não uso, né? Se a preposição é de, crase para quê? Então, quando você pegar dias da semana, é só você ir voltando e achar a preposição. Pronto. Agora vamos aqui, olha. Estudo da segunda a sexta. Você ficou com dúvida. O que é que você deveria fazer? Ir voltando, ó. Chegou aqui. Professor, qual é a preposição? A preposição é da. Se a preposição é da, crase, crase a. Então, eu chego aqui, ó, pô, coloco o sinal indicativo de crase. A mesma coisa, tá, isso com os horários, né? Estudo de 7 às 12, olha, 7 às 12, a preposição é de, né? Então, você não usa crase para quê? Show de bola? E aí, meus queridos, vamos fazer questões? Todo mundo pronto aí? Vamos arrochar o nó agora? Vamos arrochar. Duas a gente já respondeu, né? Vamos pegar a primeira agora. Daqui. Primeira questão. Banca CESP e Sebrasp. Diz assim: ó, Lucas, estou pagando a dívida que eu estava com você, viu? Toda aula o Lucas dizia: professor, traga a questão da CESP e Sebrasp. Eu trouxe só dela hoje, para você fazer e até enjoar. É facultativo
O emprego do acento indicativo de crase no trecho em relação à minha moradia. Vamos lá, é facultativo isso daí, sim ou não? Eita, o vizinho aqui tá com uma cantiga bonita, viu? Essa música aqui não sai da minha cabeça. Não sei se você já escutar, gente, mas é direto, não sei o quê. Só preciso do dinheiro para comprar o leite das crianças e o mods da mulher. Isso é uma música reatirana, viu? É direto, né, não, Tats? E eu vim descobrir o que era mods hoje. Ele diz assim, o mods da mulher, o que diabo é mods? Aí eu fui olhar o que era absorvente, né? Eu sabia lá que mods é absorvente. Mods, eu cheguei, o que bobo é mods? Aí o homem é um absorvente, eu sabia lá que diabo era isso, mods. Você não dá, eu quero o quê? Um mods. Que diabo é mods? Nas antigas, é por isso, nas antigas. Por isso que eu não sabia o que diabo é mods, nome feio. Vamos lá, pessoal, veja só. Do tempo de vovô, mods, ave meu pai. Em relação à minha moradia. Gente, se é em relação a quê? Tem preposição. Aí veja só, minha moradia. Antes de minha moradia, eu posso utilizar artigo? Posso. Eu digo, olha, a minha moradia é boa. Mas é obrigatório? Não, é facultativo. Eu poderia dizer assim, olha, minha moradia é boa. Então, eu posso ou não utilizar o artigo. Se eu posso ou não utilizar o artigo, é opcional, a classe também é opcional. Então, a questão está certa. Está certa, beleza? A questão está certa. Porque, nesse caso, ele disse que é facultativo e é. Se o artigo é opcional, a crase é opcional na paz de Deus. Pronome adjetivo. Então, questão 1 a gente já matou. A 2 e a 3 a gente já fez. Vamos para a questão 4. Pronto, vamos lá. Essa é boa. Vou explicar mais uma regra para vocês por meio da questão 4. Ele diz assim: no trecho, diga não às corrupções do dia a dia. Seria correto o emprego do sinal indicativo de crase no vocábulo a em dia a dia? É, exatamente, Dara. Essa daí. Mods. Ora, mods. Fernanda já matou o bizu. Pessoal, olha, por meio disso daqui, eu explico outra regra para vocês. Não se usa crase com palavras repetidas, gente. Não se usa dia a dia, mão a mão, frente a frente, com palavras repetidas, não se usa crase. Então, quando a banca diz assim, olha, seria correto, não, seria errado, beleza? Com palavras repetidas, não se usa crase, não se usa crase. Show de bola? Questão 5, gente, é ótima. Para mim, é a melhor questão que tem. Dá uma olhadinha aqui nela. Ó. Ela diz assim: Banca CESP também, viu? No trecho. Em uma época anterior à dos dinossauros, do texto, o emprego do sinal indicativo de crase decorre da. Vocês que fazem, vamos lá. Ora, mods. Letra C, letra C. Ora, mods, não é feio. Mods. Eu não, então, esse aí tá me lembrando do dia que minha namorada mandou eu besta, inocente, mandou eu comprar um absorvente de morango, né? Eu entrei na farmácia, olhei pra mulher, disse, moça, onde é que tem absorvente de morango? A mulher caiu na risada. E eu sem entender nada, inocente, não sabia que não existia. Ela
Mandou para eu ir para passar vergonha, né? A mulher começou a achar graça. Disse, moço, onde é que você já viu absorvente de morango? E se não tem, não? Não existe, não. Eu voltei pro carro doido. Esse, a mulher disse aqui que não existia, não. Você acha que eu não sabia que não existia, não? Aí eu peguei A, viu? Fiquei com raiva mesmo. Mas depois eu perdoei. Até hoje eu tenho aqui na memória. Mas é assim mesmo. Vamos lá. No trecho. Em uma época anterior à dos dinossauros. Acho bom, né? A desgraça alheia. Professor, por que essa classe foi utilizada? Faço o bizu antes e depois. Bizu era não, era absolvente mesmo. É porque ela fez sabendo que não existia, entendeu? E eu cacei, eu olhava para um lado, para o outro e achava com aba, sem aba, com não sei o que. Eu disse, mas rapaz, tem de todo jeito, mas do de morango não tem. E eu comecei a estranhar, né? Não tem no de morango, mas também não tem no de chocolate, não tem de manga, não tem de nenhum. Aí depois eu fui para a mulher, ei, onde é que tem aqui de morango? A mulher, não existe isso não, moças, vala, meu pai amado. Voltei pro carro puto, mas vai dar certo. Em uma época anterior à dos dinossauros. Vamos lá. Se é anterior a alguma coisa. Anterior a quem? Opa, a quem? Tem preposição. Beleza? Agora vamos lá. Em uma época anterior à dos dinossauros. Gente, como se fosse assim, olha. A época dos dinossauros. Então, por que é que aconteceu essa crase? Porque tem preposição e tem artigo antes da palavra época. Só que a palavra época está oculta, está subentendida. Vamos lá. Letra A diz assim: regra de acentuação de palavras monossílabas. Pelas caridades, não existe isso. Letra B. Presença de expressão adverbial com nome feminino. Não, gente, não é locução de núcleo feminino. Letra C. Elipse do nome época, imediatamente depois de A. Pessoal, tenha cuidado com a letra C. Foi o que vocês marcaram, não está certo. Por quê? Porque ele só mencionou a elipse. Então é que, como se tivesse acontecido a crase, só porque você deixou esse nome época oculto. Não foi só por isso. Foi porque você teve o nome época oculto, mas antes também tinha preposição. Porque se o nome época tivesse oculto, mas antes não tivesse preposição, não tinha crase. Então, só a elipse não é necessário para ter crase. Crase é a preposição mais artigo. Então, por que que aconteceu essa crase? Porque a palavra anterior pediu preposição e porque a palavra época, que está oculta, é elíptica, aceita artigo. Só que na letra C, ele só mencionou a palavra época. Ele esqueceu de falar de anterior, que pediu a preposição. Então, não pode ser a letra C. Agora, olha a letra D. Regência do adjetivo anterior. Sim, olha. O adjetivo anterior pediu preposição. E presença do artigo feminino antes do termo elíptico época. Agora sim, ele mencionou os dois envolvidos no fenômeno da crase, a palavra anterior e a palavra época. Na letra C está incompleta, porque ela só falou da palavra época. Show de bola? Gabarito letra D de Dodds, né? Que é quase mods. E aí, deu certo? Show de bola? Deu certo, né? Questão 6, pegadinha, né? Diz assim: o uso do sinal indicativo de crase em atender às demandas é facultativo, porque o verbo atender, no sentido de quem foi empregado no trecho, pode estar ou não acompanhado de preposição. Gente, essa eu vou fazer para vocês. Tá certo. Veja só. Porque o verbo atender, tanto faz você dizer assim, olha, atendi o telefone ou atendi ao telefone. O verbo atender, você pode utilizar com preposição ou sem preposição. Eu posso dizer assim, olha, atendi Lucas, ou eu poderia dizer atendi ao Lucas, certo? Então é facultativo você usar a preposição com o verbo atender. Ele aceita preposição ou não, é facultativo. Então, se a preposição é facultativa, a classe também é facultativa, beleza? E diz que é facultativo, tá certinho. Vou adiantei esse daqui. CESP gosta do atender, viu? Gosta muito. Ô, pessoal, você pode dizer assim, olha, eu atendi o telefone agora, mas você também poderia dizer atendi ao telefone, é facultativo. Bola? Vamos lá para a 7. Questão 7, diz assim: seria mantida a correção do texto caso o trecho
para que seus direitos sejam garantidos, fosse reescrito da seguinte forma, visando a garantia de seus direitos. Vamos lá, vocês que fazem. Tá errado? Pessoal, ó, mais uma vez, envolveu regência. O verbo visar, tenha cuidado, gente. Quando o verbo visar é utilizado com o sentido de almejar, né? De pretender, esse verbo, ele tem que ter a preposição a. Muita gente diz assim, olha, eu estou estudando visando o cargo de auditor. Não, gente, ó, quando você utiliza o verbo visar com o sentido de pretender, de almejar, esse verbo pede a preposição a. Diga assim, olha, eu estou estudando visando ao cargo de auditor. Ao cargo. Então, o verbo visar, quando ele tem sentido de almejar, de pretender e respectivos, ele pede a preposição. Ó. Ele diz visando a garantia. Ó, aqui ele pede a preposição. Quem visa, visa a alguma coisa, porque está pretendendo, está almejando a garantia. E antes de garantia, eu utilizo o artigo, professor. Eu digo, olha, a garantia é certa. Aí veja, ele diz assim, olha, seria mantida a correção do trecho é, que dá o trecho, né? Se ele fosse reescrito da seguinte forma, sim, estaria certo, estaria certinho no padrão, porque o verbo visar, com o sentido de almejar, de pretender, ele pede a preposição a. Então aí tem preposição mais artigo. Vamos para mais uma? Questão 8, muito boa também, diz assim, olha, no trecho, respostas às demandas. O emprego do sinal indicativo de crase justifica-se pela regência do substantivo respostas, que exige complemento antecedido da preposição, e pela presença do artigo feminino plural que determina demandas. Vocês que fazem. Certo ou errado? Certo? Vamos lá. Se é resposta, gente, se é resposta a quem? Resposta a quem? Tem preposição. E as de demandas, eu consigo utilizar artigo? Consigo. Olha, as demandas são muitas. Tem preposição, tem artigo. Se tem preposição mais artigo, sinal indicativo de crase. Show de bola na santa paz de Cristo. Aí está dizendo que é um substantivo, que existe complemento com preposição, e antes você tem um artigo. Show de bola, está tudo certinho. Gabarito certo. Vamos para mais uma. Questão 9 diz assim. O sinal indicativo de crase em proteção às redes justifica-se pela construção da preposição a, exigida pelo substantivo proteção, com o artigo definido feminino as que determina o vocábulo redes. Vamos lá. E aí?
Menino, cadê vocês? Vou ajudar, então. Certo ou errado, gente? Certo? Vamos lá. Diz assim. Proteção. Gente, se é proteção a quem? Proteção a quem? Show de bola. E as de redes, eu consigo utilizar artigo? Consigo. Olha, as redes são ótimas. Show de bola. Então, preposição mais artigo, ele descreveu tudo bem certinho. Então, está correto, certinho. Daí o gabarito certo, na paz de Cristo. Vamos à última questão. Pronto, diz assim. A última é mais tranquila. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se inserisse acento indicativo de crase no A em a homenagear especialistas. Professor, mas nem dá para ver o contexto que tem as gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Homenagear é verbo. E é impossível ter crase antes de verbo. É impossível, não tem como, não tem como. Não existe crase antes de verbo. Por quê? Porque antes de verbo você não consegue utilizar artigo a. Então, antes de crase, antes de verbo, não pode ter crase, beleza? Não pode. Pegou um verbo, tem um a antes, ele não pode ter crase. Show de bola? Então, quando ele diz assim que seria prejudicada, seria sim. Prejudicada, está certinho meus queridos, e assim nós chegamos ao final do nosso encontro. Pessoal, como o material de hoje eu fiz com TD, com teoria e tal, eu não preciso mandar aquelas anotações do slide para vocês, eu acho, né? Porque tá tudo aqui direitinho, enfim, né? Tudo bem descrito no material, então o material eu creio que já é suficiente. Show de bola? Um abraço, meus queridos. Próxima semana, com a graça de Deus, nós faremos aí o nono encontro, né? Eu acho que o próximo conteúdo é concordância, uma coisa assim. Show de bola? Um abraço, até a próxima. Fique com Deus e que Deus abençoe a cada um de vocês. Para você também. Boa sorte amanhã, viu, Wagner, na corrida. Vai dar certo. E para minha amiga também que disse que é corrida.